dia a todos. Queria agradecer o convite do professor José Roberto Leite para estar falando aqui com vocês nesse encontro, nessa disciplina, tá? Entendam mais como uma conversa e eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho do trabalho que desenvolvi durante o meu doutorado. E para melhor me apresentar, cumprindo aí as formalidades, eu sou Andreane e sou biomédica, fiz o doutorado em Ciências Médicas na UNB e atualmente sou professora, né, no UDF Centro Universitário, continuo trabalhando no núcleo de pesquisa, no núcleo da UNB, né, como colaboradora nas pesquisas, e é um prazer estar com vocês aqui nesse encontro de hoje, tá? Eu vou estar falando muito sobre nanotecnologia, trouxe aqui dentro da disciplina de biotecnologia aplicada a recursos naturais o exemplo dos trabalhos que desenvolvi durante o meu doutorado, e vou estar falando do desenvolvimento de nanoformulações, com o exemplo do licopeno da goiaba vermelha, tá? E trazendo um pouco dos testes, das aplicações e dos estudos de toxicidade, de biossegurança, né, de biodistribuição, de substâncias bioativas a partir de compostos nanoestruturados, tá bem? Todos conseguem me ouvir bem? O áudio está legal para vocês? Sim? Sim, ok? Tá ótimo. Tá ótimo, maravilha, gente. Fiquem à vontade para ir falando ou no chat ou no microfone ao longo de toda a nossa conversa, tá bem? E como eu não sei o ponto de partida de vocês na nanotecnologia, o quanto vocês têm conhecimento da área da nanotecnologia, né? É uma área da ciência que o termo se popularizou, mas não sei até que ponto as pessoas conhecem de fato o que é a ciência nanotecnologia. Então, eu queria começar fazendo um pequeno brainstorm, uma pequena brincadeira com vocês, tá? Para conhecer um pouquinho do que vocês sabem de nanotecnologia. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela. Vocês me dêem um feedback se conseguem ver essa outra tela? Com uma pergunta para vocês, apareceu? Sim. Sim? Então, eu vou pedir que vocês entrem nesse site, www.menti.com, tá? E que vocês adicionem esse código e que escrevam 3 palavras que vêm à mente de vocês quando se fala em nanotecnologia. Vocês conseguem fazer isso rapidinho? Deixa eu colocar aqui. Entra no site, adiciona o código e coloquem 3 palavras que vêm à mente de vocês quando se fala em nanotecnologia. Conseguiram? Professor José Roberto, você também. Fique à vontade. Tem que ser 3 palavras? Tem, né? Ah, tem. Sim, apareceram 3 campos 3 aí para campos, vocês. Uhum. Apareceram as primeiras respostas. Tem que colocar o e-mail, né? Para ele encaminhar as respostas. Três pessoas conseguiram participar. Quem mais está aqui? Deixe-me ver. É tanto e-mail aberto aqui, meu Deus. Está aparecendo uma nuvem de palavras aí para vocês, estão vendo? Está aparecendo.
não dá para eu saber quem enviou qual palavra, tá? Fiquem à vontade aí para se expressarem também, ok? Para mim não apareceu. Vamos lá. Mais alguém? Mais alguém? Conseguiram? Deixa eu ver. Bom, para administrar melhor nosso tempo, vamos ficar com essas participações, essas palavras. Nesse modelo, pessoal, a gente consegue ver, né, as palavras mais citadas, elas normalmente ficam com um tamanho maior, certo? Ficam destacadas aqui nessa nuvem de palavras, e a gente consegue ver, né, quais são as principais ideias que as pessoas têm quando se fala em nanotecnologia. Vocês colocaram aqui nanômetro. Acho que esse é o melhor termo que define nanotecnologia, né? A manipulação da matéria em escala nanométrica, ok? E esse termo molécula, moléculas, né? São duas palavras para a mesma coisa, ou com uma pequena diferença aqui só do plural, mas a nanotecnologia ela trabalha com a manipulação dessa matéria, né, em uma escala molecular e atômica. Então, assim, vocês têm uma ideia muito bem definida do que é a nanotecnologia, tá? Ciência aplicada, biologia, medicina. Biologia e medicina são uma das áreas das aplicações da nanotecnologia, que se desenvolveu basicamente na área de eletroeletrônica, né, áreas de tecnologias, e agora está sendo trazida mais recentemente para a medicina com vantagens competitivas bem vantajosas, né? E acho que a palavra que mais me chama a atenção aqui desenvolvimento e futuro, né? Quando a gente fala em nanotecnologia, às vezes a gente ainda tem a ideia de que é uma coisa do futuro, de que ainda está um tanto distante da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Mas a gente vê que a nanotecnologia ela já faz parte da nossa realidade. Já deixou de ser uma expectativa e se tornou algo mais palpável. A gente tem à disposição no mercado diversos produtos de base nanotecnológica, né, aplicadas para materiais eletrônicos, aplicadas em cosmética, aplicadas na medicina. Então, a nanotecnologia ela já é uma realidade, deixou de ser uma expectativa e hoje ela é mais palpável nos produtos que a gente vê no mercado, tá? Então, gostei muito aqui das palavras que vocês colocaram, que dá para a gente discutir bastante, está muito bem alinhado com tudo que a gente vai estar falando nesse encontro de hoje, tá bem? Apareceu aí de volta o slide para vocês? Sim, sim. Sim? Ok? Então é isso, pessoal. Com base no que vocês falaram, a nanotecnologia é uma ciência, né, que é uma área do conhecimento que trabalha com a manipulação da matéria a uma escala molecular, a uma escala atômica. Comumente a gente diz que as nanopartículas, deixa eu só organizar aqui, que as nanopartículas elas estão dentro de uma escala de 1 a 100 nanômetros, mas essa escala, essa definição de até 100 nanômetros para nanopartícula, ela já não é mais aceita atualmente. Você vê na literatura científica nanopartículas de 200 nanômetros, 300 nanômetros, 400 nanômetros, que tem uma efetividade para aquela aplicação que está sendo testada, tá? Então, já não é mais só até 100 nanômetros. Essa convenção tem sido derrubada. E essa matéria na escala nanométrica, tá? Ela tem possibilidade de inúmeras novas aplicações. E quando eu falo novas aplicações, eu me refiro ao fato de que muitos elementos, quando colocados em escala nanométrica,
elas apresentam, se comportam de maneira diferente, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês é a nanopartícula de ouro, tá? As nanopartículas de ouro se tornam mais solúveis, interagem melhor, por exemplo, com alguns solventes, tá? Porque nessa escala nanométrica, essas nanopartículas de ouro têm interações físicas tão fortes com o solvente que são interações o suficiente para descartar qualquer diferença de densidade entre a partícula e o solvente, tá? Então, na escala nanométrica, as interações da matéria, das moléculas dos átomos acabam sendo diferentes, possibilitando aí inúmeras aplicações, tá? E há diversos tipos de nanopartículas descritas na literatura. Eu só trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, bem conhecidos. Vocês já ouviram falar de algumas dessas nanopartículas aqui? Conhecem alguma dessas? Os lipossomas, por exemplo, são nanopartículas, são vesículas, né, na verdade, constituídas por fosfolipídios, criando uma membrana, né, sintética, uma membrana artificial que mimetiza as membranas celulares, a membrana plasmática das nossas células. Então, isso possibilita uma interação muito grande com os sistemas biológicos, aplicações de nanofármacos excelentes aqui. Os quantodots são nanopartículas muito, muito pequenas, que têm propriedades ópticas, né, e eletrônicas, podem ser aplicados em dispositivos eletrônicos. Os dendrímeros são nanopartículas ramificadas. O interessante delas é que elas podem ser mais funcionalizadas. Então, eu consigo adicionar peptídeos, substâncias bioativas aqui nessas cadeias ramificadas, que dá para direcionar essas nanopartículas para alguma aplicação, um tipo celular específico, por exemplo, tá? Os nanotubos de carbono já são bem conhecidos, né? Eles são, inclusive aparece, né, na mídia aberta, reportagens, já se costuma falar dos nanotubos de carbono, aplicações aí em dispositivos eletrônicos também, semicondutores, por exemplo, tá? As nanoesferas e as nanocápsulas também têm importantes aplicações para a área da saúde. Nanoesferas são nanopartículas mais densas, mais sólidas, ela não tem um núcleo, um interior oco, né? Ela é toda preenchida, então você consegue carrear substâncias bioativas aqui na superfície dessa esfera. E as nanocápsulas também têm ganhado popularidade no meio científico, porque são verdadeiras cápsulas, né, em tamanhos nanométricos, que você consegue carrear substâncias bioativas aqui, ou hidrofóbicas, substâncias hidrofílicas, uma diversidade de substâncias podem ser carreadas nas nanocápsulas, tá? E em termos de aplicações da nanotecnologia, as aplicações são as mais diversas possíveis, né, que vocês possam imaginar, coisas que a gente via de cinema, de ficção científica, né? Agora a gente já tem uma grande proximidade, né, com o desenvolvimento de produtos que antes a gente via coisa de cinema. Só para vocês terem uma ideia, em cerca de meio século, a nanotecnologia assim, se tornou uma base para aplicações industriais com um crescimento exponencial. Teve um trabalho de uma projeção feita em 2011 que mostrou que o impacto da nanotecnologia na indústria seria de cerca de 3 trilhões, né, em toda a economia global até esse ano de 2020, claro, né, desconsiderando que haveria uma pandemia, né, nesse último ano. Mas só para vocês entenderem que o impacto da nanotecnologia na indústria é bem significativo na economia global, tá? Então, você tem aqui aplicações em dispositivos eletrônicos, gamers, TVs, celulares, computadores, e indústria têxtil ainda é uma aplicação pouco visível, mas, claro, né, já existe. Aplicações recentes na indústria têxtil, por exemplo, estão relacionadas ao desenvolvimento de tecidos com propriedades, tecidos funcionalizados, né? Por exemplo, tecidos repelentes de insetos, né? Aplicações aí, por exemplo, contra dengue e outras coisas. Tecidos
que diminui a interação, por exemplo, com a água, é importante para desenvolvimento de roupas para natação, tá? Que pode contribuir, né, com uma diminuição do atrito com a água, podendo acelerar ali o processo a velocidade da natação, enfim. A indústria têxtil também tem estudado com cores mais diferentes, vibrantes, com durabilidade de tecidos, então tem uma diversidade de aplicações para a indústria têxtil. Acho que a indústria cosmética é uma das indústrias que mais tem absorvido a nanotecnologia. A gente vê já no mercado uma quantidade de produtos, produtos anti-age, né, produtos anti-idade, anti-envelhecimento, cremes hidratantes, produtos para cabelo, pele, saúde da pele de maneira geral. Então, a indústria cosmética tem absorvido muito os produtos nanotecnológicos. Isso, inclusive, tem sido utilizado em marketing, né? Acho que vocês já viram algum produto, alguma propaganda na internet, né, de algum produto cosmético, né, que fala de nanotecnologia, nanopartículas? Já chegaram a ver em algum momento? Já, né? Então, uma grande estratégia de marketing, inclusive, para esses produtos, né? Porque, de fato, é efetivo. O que acontece com os cosméticos de base nanotecnológica? Você tem os bioativos que conseguem penetrar melhor na pele, conseguem permanecer mais tempo na pele, que às vezes deixa uma textura melhor, né? Então, você consegue adicionar propriedades benéficas desses cosméticos à base de nanotecnologia. E sem falar na possibilidade de você ter compostos que são hidrofóbicos, preparados em formulações, né, aquosas, em formulações mais liquefeitas, e que aumenta aí as possibilidades de aplicações, né, de vários produtos. A indústria de alimentos também tem aplicado nanotecnologia no sentido de embalagens funcionais, né, embalagens inteligentes que diminui a deterioração microbiana de determinados alimentos sem afetar as propriedades organolépticas desses alimentos, tá? E, claro, a indústria farmacêutica, né? O impacto da nanotecnologia nessa indústria também tem sido bem visível. Desde 1995, quando o primeiro nanofármaco foi aprovado pela FDA, vários outros, né, têm sido propostos, né, sendo estudados e sendo lançados no mercado. Acho que tem dois grandes exemplos, né, esse Doxil, que foi um fármaco que eu disse lançado em 1995, o primeiro aprovado pela FDA, e que é um fármaco, um nanofármaco aplicado para tratamento de câncer de mama, diminuindo, né, os efeitos adversos da doxorubicina, que é uma substância quimioterápica aplicada normalmente para essa finalidade. E também temos um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da formulação lipossomal da anfotericina B. Para quem não conhece, a anfotericina B é um fármaco antifúngico e aplicado, né, para infecções fúngicas sistêmicas mais graves. A questão é que a anfotericina B tem uma nefrotoxicidade absurda, ela na formulação sozinha, isolada, livre, mas na formulação lipossomal foi observada a diminuição desse efeito adverso. Então, você tem um efeito biológico, antifúngico, e com diminuição do efeito adverso através de uma formulação de lipossomo, tá? Então, a indústria farmacêutica, sem dúvida, tem vivido, né, o impacto da nanotecnologia de uma maneira bem mais benéfica, ok? E com isso, pessoal, com essas aplicações da nanotecnologia na área da saúde, né, levou ao desenvolvimento de um campo da nanotecnologia à parte, que a gente chama de nanomedicina. A exemplo, né, do que eu falei para vocês da anfotericina B e da doxorubicina, um estudo de 2016, não está tão recente, mas mostrou que até 2015 tinham sido registrados na FDA 51 nanomedicamentos. Confesso que, como cientista, ainda vejo esse número relativamente pequeno. Há uma dificuldade. Se a gente colocar
no Google acadêmico mesmo, né? Se você fizer uma pesquisa em uma base de busca de artigos científicos com o nome nanopartícula, né? Nanoparticle, nanotecnology. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver uma diversidade, um número bem grande de artigos científicos da área de nanotecnologia. Se você filtrar mais ainda só para nanotecnologia aplicada à saúde, você ainda vê um número grande de artigos científicos publicados, né? Mas quando você vai para as bases da FDA, da Anvisa, para ver quantos produtos de fato foram registrados, aprovados para aplicação, para comercialização, né, aplicação na área da saúde, você vê que esse número é relativamente pequeno. Então, ainda existe essa dificuldade da transferência de tecnologia da academia para o setor produtivo, né, para a indústria. E 51 nanomedicamentos, considerando que o primeiro de 1995, né, aqui em 2015, 51 nanomedicamentos aprovados pela FDA, é um número que eu ainda vejo relativamente pequeno, né? Brasil com diversidade biológica, né? Só ver aqui a pergunta da Carla. O Brasil, devido à diversidade biológica, é considerado um país onde essa tecnologia é de ponta? Se a gente fala em setor produtivo, indústria, acredito que ainda não, né? Mas na academia isso é extremamente já desenvolvido. A gente vê pesquisa de extrema qualidade na academia, utilizando a nanotecnologia aplicada a produtos naturais, tá? Depende do aspecto, tá? Em que a gente está atrasado. A gente tem, digamos, recursos humanos, cientistas de alto nível aqui no Brasil. A gente tem à disposição diversas tecnologias, tá? Mas falta, sim, incentivo a um desenvolvimento comparado a países como Estados Unidos, por exemplo, sim, consideramos atrasados, né? Mas a gente tem, digamos, a força para poder gerar essas tecnologias e avançar. Como eu disse, a principal dificuldade é a transferência de tecnologia da academia para o setor produtivo. E aí falta muito esse incentivo, falta muito essa união, essa conversa, né, dos dois setores ainda, né? A gente percebe essa dificuldade, ok? Bom, gente, seguindo essa discussão da nanomedicina, alguns exemplos de nanopartículas que mais têm sido estudadas, aplicadas para a área da saúde, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui, são as nanocápsulas de nucleolipídico, as nanoemulsões, né? Esse tipo de nanopartícula tem como vantagens melhoria da solubilidade de compostos hidrofóbicos, né? Quando eu falo melhoria da solubilidade de compostos hidrofóbicos, eu faço uma ressalva aqui. Os compostos hidrofóbicos, obviamente, né, pelo nome, não interagem bem com a água, e isso dificulta algumas aplicações como medicamentos, considerando que a via oral é a via mais, digamos, conveniente para aplicação de um medicamento, né, comparado a uma via intravenosa mais invasiva, por exemplo. E a questão é que muitos desses produtos bioativos, você tem uma molécula que é muito efetiva contra câncer, você tem uma molécula que é muito efetiva contra bactérias, fungos, né, podendo ser aplicados em tratamentos de diversas infecções, mas a biodisponibilidade dessa molécula é baixa, a administração pela via oral é complicada, a molécula não interage bem com a água, então desenvolver ali uma formulação farmacêutica nem sempre é tão simples. Então, a nanotecnologia ela pode ajudar muito nisso. E as nanocápsulas de nucleolipídico e as nanoemulsões são tipos de nanopartículas que pode colaborar bastante para essa aplicação, melhorar a solubilidade, né, melhora a biodisponibilidade, você faz com que esse composto hidrofóbico consiga, por exemplo, ser administrado por via oral mais facilmente, e você consegue ter um efeito biológico, às vezes, com menor concentração da substância bioativa, né? Tem uma alta capacidade de encapsulação, liberação controlada, no caso das nanocápsulas, né?
as nanoemulsões também são muito efetivas para estabilidade química desses compostos bioativos. E eu trouxe esses dois exemplos porque foram os dois modelos de nanopartículas que eu trabalhei aqui durante o meu doutorado, que é o que eu vou estar mostrando nos exemplos das publicações que eu trouxe para vocês, tá? Então, esses dois modelos de nanopartículas foram aplicados para a estabilização do licopeno. Vocês conhecem o licopeno? Como vocês conhecem o licopeno, essa molécula? Só para... Acho que muitas pessoas já viram. Parece, né? Perdão, desculpa. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Não sou bióloga nem da área, mas assim, a gente ouve falar que o licopeno ele é anti-envelhecimento, também até pela ação de alguns componentes aí. Eu falei o nome, mas agora eu esqueci. Exatamente, está certíssimo. Antioxidante, lembrei. Antioxidante. Isso, antioxidante. Está certíssimo. Eu também tinha ouvido falar então, o em licopeno é relação uma ao tomate. molécula já conhecida da gente. Se a gente for em uma farmácia, né, a gente vê lá na prateleira alguns produtos, né, nutracêuticos à base de licopeno, né. É uma molécula, um produto natural, né, uma substância bioativa que é um pigmento natural, né, da família de pigmentos de carotenoides, uma família com mais de 900 pigmentos conhecidos da natureza. Quimicamente, essa molécula é caracterizada por essa estrutura química, tá? É um hidrocarboneto e uma molécula lipofílica, né? Portanto, hidrofóbica, não interage bem com a água. Como foi colocado aqui pela colega, é muito conhecida pela sua atividade antioxidante, né? Ou seja, é uma molécula capaz de maneira simplificada, combater os radicais livres, né? E, através dessa atividade antioxidante, o licopeno tem sido reconhecido e aplicado como benéfico, né, contra várias doenças. Por exemplo, tem uma atividade protetora contra câncer, principalmente câncer de próstata. Tem diversos artigos mostrando a correlação, né, do consumo de licopeno, do acúmulo de licopeno, né, com a prevenção de câncer de próstata, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias. Essas doenças têm como parte da sua etiopatogênese o estresse oxidativo, né? Então, quando tem esse equilíbrio entre as substâncias oxidantes e as substâncias antioxidantes natural do nosso organismo, a utilização desses antioxidantes através de alimentação, nutracêuticos, né, ou produtos mesmo farmacêuticos, a gente consegue ter uma prevenção, até mesmo tratamento dessas doenças, tá? E o licopeno, como eu disse, é um pigmento natural, ele é encontrado, como colocou aqui pela Márcia, né, em uma diversidade de frutos e vegetais vermelhos e alaranjados, né? Então, o tomate vermelho, pela presença do licopeno, a goiaba, a melancia também tem um alto teor de licopeno. Então, são diversos alimentos que têm ali. A cenoura é rica em beta-caroteno, mas também tem um pouco de licopeno ali. Então, tem uma diversidade de alimentos, né, que tem essa coloração pela presença desse pigmento natural, tá? No ponto de vista biotecnológico, o licopeno que é explorado pela indústria, utilizado pela indústria, é o licopeno do tomate, né, do tomate transgênico. E aqui no Brasil não tem uma produção, né, desse composto bioativo, então normalmente os produtos são formulados aqui no Brasil, eles são importados, né? Então, tendo isso em vista, um trabalho de doutorado do nosso grupo de pesquisa desenvolveu uma metodologia analítica, né, para a extração do licopeno a partir de uma outra fonte natural que não o tomate, né? Foi utilizado a goiaba como fonte desse licopeno. E isso apresentou, né, diversas vantagens. Esse licopeno da goiaba apresentou diversas vantagens, porque o rendimento do licopeno a partir da goiaba foi maior do que a partir do tomate.
A atividade antioxidante também muito significativa, né? Também apresentou uma potencial aplicabilidade aí para cosmético, para a indústria farmacêutica, para aplicação em alimentos também, né? Ou como corante natural de alimentos, ou como antioxidantes, suplementos antioxidantes e alimentos, né? Então, as aplicações aí são as mais diversas possíveis. E a outra vantagem é que também esse licopeno foi extraído a partir da goiaba com alto grau de maturação, né? Aquela goiaba que provavelmente iria para descarte comercial, porque ela tem um baixo valor comercial, né? Você vai no supermercado, na feira, né? Você vai escolher aquele fruto mais consistente, né? Que tem ali uma melhor aparência, né, ao seu agrado, enfim. Então, aqueles frutos mais maduros, mais molinhos, normalmente eles acabam não sendo aceitos comercialmente, e é um fruto que pode ir para aplicações de alimentos, fazer, por exemplo, doces, né, mas essa indústria de doces, ela acaba não absorvendo, né, todo esse produto, esses alimentos que acabam sendo descartados. Então, uma aplicação para essa goiaba, né, de descarte comercial com alto grau de maturação poderia ser a extração desse licopeno, que tem um alto valor agregado, né, e ainda assim e também se cria uma cadeia produtiva mais sustentável, né, porque aí você pensa em aproveitamento máximo desse fruto, né, no ponto de vista aí da comercialização e da economia, tá? A questão é que o licopeno apresenta uma característica, né? Ele é sensível à luz, ao oxigênio e à temperatura. Ele pode ser isomerizado ou completamente degradado quando exposto a essas condições, e isso cria um desafio para a indústria para poder estabilizar essa molécula, né? A estratégia mais utilizada pela indústria atualmente é a estratégia de secagem pelo spray dryer, mas é uma técnica considerada cara, e isso também encarece muito o produto final à base de licopeno, né? Então, uma alternativa que tem sido estudada, né, e que foi proposta aqui para o licopeno da goiaba também, é a estratégia baseada em nanotecnologia. Você consegue estabilizar o licopeno em vez de precisar armazenar a menos 80 graus, né, ou de secar completamente o extrato, você tira essa etapa de secagem da indústria, você coloca uma etapa de nanoestruturação com custo mais baixo, e você tem o licopeno estável com aplicações, novamente, para a indústria cosmética, farmacêutica e de alimentos com mais facilidade e com menor custo, tá? E isso ajuda, claro, nas suas aplicações biológicas, né? Aqui nesse trabalho, na minha fala, eu vou estar falando muito das aplicações em inflamação e câncer, que foi o que eu testei durante o meu doutorado, né? Eu, como biomédica, né, sempre falo de cosmética, de alimentos também, mas como biomédica eu viso muito a aplicação diretamente na saúde, na prevenção e tratamento de doenças. E o câncer e a inflamação são duas condições muito relacionadas, né? A relação entre elas se dá, segundo a literatura científica, dentre outros fatores, né, através de um fator de transcrição em comum, em NF-κB, que é um fator de transcrição relacionado tanto a processos inflamatórios, resposta imune, como ao controle do ciclo celular, né? Quando há perda desse ciclo celular, as células se proliferam descontroladamente, né? Você tem a formação de um tumor no câncer, ok? E embora a inflamação não seja uma doença em si, na verdade é um processo fisiológico, né, normal do nosso organismo e protetor, mas a inflamação crônica resulta em problemas, em sinais e sintomas que caracterizam uma doença e pode levar à ocorrência de outras doenças. Por exemplo, a literatura mostra que a inflamação crônica contribui para cerca de 25% dos cânceres conhecidos em humanos, né? E só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde afirma que o câncer é uma das principais causas de morte
no mundo, né? Em 2020, por exemplo, foram quase 10 milhões de óbitos, né, por algum tipo de câncer, e com destaque ao câncer de mama, ao câncer de próstata, que foi o que eu acabei estudando mais nos trabalhos do doutorado, tá? Então, com base nessa conversa inicial que a gente teve, eu vou aprofundar um pouco mais, né, no trabalho que desenvolvi no doutorado. O objetivo do trabalho foi desenvolver essas nanoformulações com o licopeno da goiaba vermelha, né, que é uma coisa que não tem ainda, e utilizando, né, as tecnologias nacionais, pensamos sempre nas possibilidades de aplicação, custo-benefício dessas formulações, e avaliar os seus efeitos biológicos em células de câncer, em modelos de inflamação, e também avaliar a biodistribuição do licopeno em modelo animal e a toxicidade também, tá? Foram desenvolvidas 3 formulações no trabalho. A primeira formulação foi uma nanocápsula com uma parede de um polímero chamado de poliepsilon caprolactona, e contendo um núcleo lipídico, um núcleo oleoso, né, que armazena, que carreia melhor esse extrato de licopeno da goiaba, né? Foi um trabalho publicado nesse periódico. A segunda formulação que apresento aqui para vocês é uma formulação mais simplificada, né? Quando eu falo simplificada, porque a gente tirou alguns componentes, né? Fez uma mudança ali nos componentes e teve uma formulação mais simples, né? Menos materiais, né? Pode significar menos custos de produção. Então, com uma nanoemulsão, utilizando alguns surfactantes, né? Alguns emulsificantes, na verdade, polissorbato 80 e o monoesterato de sorbitano, e aqui também a gente utilizou uma formulação diferente de licopeno da goiaba, mais rico em licopeno, um extrato muito mais rico em licopeno da goiaba. E a terceira formulação também é uma nanoemulsão com óleo mineral, contendo também esse licopeno da goiaba com um teor maior da substância, tá? Então, nesse primeiro trabalho publicado, a gente utilizou um extrato da goiaba obtido por uma metodologia limpa, tá? Então, está aqui a fruta em alto grau de maturação, né? Você vê que o aspecto dela mesmo, às vezes, para consumo consumo in natura pode não ser tão agradável, né? Mas a fruta, então, é processada e submetida à extração com um solvente. Quando a gente fala metodologia limpa, é porque a utilização de solventes aqui são solventes permitidos pela indústria de alimentos, tá? Então, você tem aqui uma potencial aplicabilidade para a indústria de alimentos com mais segurança, conforme, né, a legislação da Anvisa e dos órgãos reguladores desses produtos e alimentos. E o extrato, vocês estão vendo aqui, vermelhinho, né? Você vê a cor característica do licopeno, foi armazenado a uma temperatura em freezer de menos 80 graus Celsius, para vocês terem uma ideia, né, como a temperatura pode influenciar na sua estabilidade. Se a gente armazenar em uma temperatura diferente, por exemplo, num congelador de menos 20 graus Celsius, esse licopeno já começa a sofrer isomerização e degradação, tá? Então, para manter estável até durante o decorrer do estudo, armazenado nessa temperatura. Para conhecer um pouco mais características desse extrato, essa produção do extrato está descrita nessa patente, tá? Do grupo de pesquisa. Então, esse extrato foi caracterizado segundo uma análise espectrofotométrica, foi utilizada a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência para conhecer um pouco mais da composição desse extrato que a gente produziu, ver se corroborava com o descrito, né, pela metodologia da patente, e também foi feita uma análise de espectrometria de massa. Só para mostrar um pouquinho da caracterização desse extrato, aqui a gente vê a análise espectrofotométrica, né? Percebam esses 3 picos, né, que a gente chama as 3 bandas de absorção máxima. Isso é muito característico, é um perfil de absorção espectrofotométrico muito característico para a molécula de licopeno,
e que foi compatível, né, com o padrão de licopeno, ok? A análise quantitativa mostrou um rendimento de 27% de licopeno por peso seco de extrato, tá? Isso está dentro do esperado para a metodologia, né? A patente descreve uma variação de concentração de 10% a 40%. Essa metodologia limpa tem a vantagem da aplicação, possibilidade de aplicação na indústria de alimentos, mas dificilmente se chega a um rendimento de 80%, 90% com esse tipo de solventes permitidos, né? Mas é um rendimento considerado muito satisfatório, né, para as nossas aplicações. E análise por cromatografia, né, mostra um perfil relativamente simples aqui desse extrato de licopeno. Esse pico majoritário, esse pico maior, aqui com mais ou menos 9 minutos, que apareceu no perfil do cromatograma, foi identificado como sendo o licopeno, né? Você vê que o pico majoritário mostrando aí também uma maior concentração do licopeno, analisando nesse comprimento de onda de 472 nanômetros, e a gente percebe que no extrato também tem outros componentes, né? Esses outros picos menores aqui são componentes menos majoritários, mas pela análise mais profunda desses componentes, verificamos também ser carotenoides, também são moléculas da família dos carotenoides, e isso é interessante porque a literatura mostra que esses carotenoides podem agir em sinergismo, então, às vezes, uma mistura de carotenoides, você tem um efeito antioxidante maior do que de uma molécula isolada, né? Então, essa presença de outros carotenoides pode contribuir para o efeito antioxidante observado para esse extrato. Então, esse extrato que foi aplicado na formulação da nanocápsula, tá? Essa nanocápsula foi produzida por um método que a gente chama de método de deposição interfacial do polímero pré-formado, nome grande, né? Mas basicamente significa que você vai misturar o polímero, tá? Esse polímero é um polímero sintético, mas é um polímero biodegradável, biocompatível, sem toxicidade nas concentrações utilizadas, né? E, então, você vai misturar o polímero com os solventes, com o extrato, com os surfactantes, né? E com o óleo, aqui eu utilizei o óleo de coco como uma fonte de triglicerídeos de cadeia média, né? Esses triglicerídeos, eles criam uma espécie de rede que ajuda a reter o licopeno dentro da nanopartícula, né? E depois se mistura com uma água, uma fase aquosa, imagina, né? O licopeno hidrofóbico, e você consegue promover uma suspensão homogênea dessa substância hidrofóbica em água. Então, vejam que as condições de produção da nanopartícula são condições bem amenas, né? 10 minutos de agitação é um método relativamente rápido. A temperatura, né, branda, imagina. O licopeno que é sensível à temperatura, ele isomeriza, ele degrada se exposto à temperatura de 25 graus Celsius, por exemplo, né? Aqui a gente utiliza a temperatura de 40 para fornecer energia para formar, né, as nanocápsulas, né, para ter o arranjo ali, a organização das moléculas, mas em um tempo bem curto de 10 minutos para não afetar a viabilidade desse licopeno, né? Então, foi um método rápido, prático e que tem facilidade, né, de ser aplicado aí pela indústria, tá? Foram produzidas essas 3 formulações, né, alterando o teor de extrato na nanocápsula, e também foi produzido uma nano sem o extrato para utilizar como controle. Essas nanocápsulas foram caracterizadas por essas técnicas. Aqui vocês veem uma representação conceitual do que é essa nanocápsula. Então, essa parte cinza representa a parede polimérica, tá? A parede da cápsula, né? E aqui dentro você tem esse núcleo oleoso onde fica retido esse licopeno. Qual a vantagem desse tipo de nanopartícula? Devido a essa parede polimérica,
a liberação desse licopeno é mais controlada. Embora a gente não tenha avaliado, não tenha feito estudos de liberação especificamente para a nossa nanocápsula, a literatura mostra, né, que esse tipo de nanopartícula tem como uma das principais vantagens a liberação controlada devido a essa parede polimérica. E, como eu disse, esse polímero utilizado na nanocápsula é um polímero biocompatível, biodegradável, não tem toxicidade nas concentrações utilizadas. O impacto ambiental também, isso deve ser levado em conta, né, pensando ali em algum momento em descartes de produtos, então apresentam muitas vantagens. Aqui são algumas fotos das formulações, né? Quanto maior o teor de licopeno, mais forte fica a coloração, né? Como esperado. A gente vê um aspecto bem homogêneo, não teve formação de fases, né? Não teve precipitados, então foi uma formulação que ficou bem homogênea. Desses dados, eu queria chamar a atenção de vocês para, acho que uma parte mais interessante em termos de desenvolvimento de produto, né? Como eu mostrei, como eu citei para vocês anteriormente, o licopeno é uma molécula que degrada quando exposta à temperatura, né? A temperatura é um dos principais fatores que influencia a estabilidade da molécula. Então, em temperatura de 25 graus Celsius, já tem uma isomerização significativa, né, dessa molécula. E a gente observou que quando o extrato de licopeno da goiaba, que a gente chama de LEG, foi armazenado em refrigeração, em vez de menos 80 a 5 graus Celsius, tá? Em cerca de 40 dias, o perfil já estava diferente. Compare com o perfil que eu mostrei anteriormente com esse perfil de agora, né? Então, a gente já vê um perfil de degradação, né? Já não tem aqueles 3 picos bem definidos, né? Aquela região de vale. O aumento da absorvância nessa região de comprimento de onda indica um processo de isomerização e degradação da molécula. Isso com cerca de 40 dias, tá? Mas o licopeno, quando a gente extrai daqui, da nanocápsula, né? Quebra a nanocápsula, extrai esse licopeno e faz análise no espectrofotômetro, a gente consegue ver o perfil dele mais próximo do original, né? Então, aqui são as nanocápsulas com 3, 1,5 e 3 miligramas por ml, né? A gente vê o perfil conservado dessa molécula. E isso aqui, gente, com 7 meses de armazenamento nessa mesma temperatura. Então, você aumentou a estabilidade aí, que era de 45 dias, já havia degradado, e, né, com 7 meses você tem a estabilidade da molécula, tá? Existe já a indicação, a necessidade, devido ao processo de degradação de um produto tópico, cápsula, líquido? Sim. E já existe a aplicação, né? Como eu disse, do licopeno do tomate, a gente já encontra comercialmente disponível cápsulas, né, contendo oleoresinas, né, de licopeno, contendo licopeno a partir do tomate. Tem produtos cosméticos, produtos para cabelo, contendo licopeno, tá? Tem ceros, enfim. Mas, como eu disse, do licopeno do tomate, tá? Então, assim, já existe um mercado para isso, já existe um mercado consumidor para esses produtos, já existe aplicação, já existe alguns produtos, sim. O diferencial aqui é que a gente está falando de um produto de tecnologia nacional com custos mais baixos, né? Que é a nossa proposta e que pode se tornar mais acessível, né, para as pessoas, né, pensando em custo de produção na indústria, ok? Mas sim existe a indicação, a necessidade, já tem um mercado consumidor para esse produto, é um mercado muito expressivo. Se você analisar, a área da estética é uma das áreas que mais cresce atualmente. Então, as pessoas estão mais interessadas, né, nesses produtos de cuidado pessoal, né? Não falo produto de beleza, não, né? Tudo é beleza, mas produtos de cuidado pessoal, né? Digamos assim, ok? Bom, vamos lá, o que mais que a gente pode falar? Aqui são só alguns parâmetros técnicos, né, das nanocápsulas, né? O extrato foi muito bem encapsulado, 98% de encapsulação.
Isso é um percentual alto, mostra a viabilidade para esse tipo de nanopartícula, né, para geração de produto. O pH é uma faixa de pH que e também protege a degradação desse licopeno. O tamanho das nanopartículas também é um tamanho bem compatível com o relatado na literatura científica, tá? Aqui é apenas um outro dado mostrando a variação de tamanhos dessas nanopartículas. Esse parâmetro de tamanho da nanopartícula pode influenciar, inclusive, na aplicação, na interação celular. Então, se a gente pensa em um produto para a saúde da pele, tá? Um produto para a saúde da pele, as nanopartículas menores, elas podem interagir melhor com o tecido, né, com as células, e pode ter melhor absorção. Então, esse tamanho é um parâmetro importante, ok? E o potencial zeta é uma medida de carga superficial dessas nanopartículas, e é importante também para a estabilidade, né? Quando você vê aqui, ó, essas cargas negativas das nanopartículas, isso lembra lá, os opostos se atraem, né? Mas as cargas iguais, elas se repelem. Então, essas nanopartículas, elas têm menor tendência a agregarem, a coalescerem, a precipitar. Isso aumenta a estabilidade do produto nanotecnológico, né, ao longo do tempo. Você vê que com 7 meses de armazenamento, esses parâmetros não teve alteração significativa, tá? Para quem ainda não tinha visto, isso aqui é uma imagem dessas nanopartículas em microscopia eletrônica, tá? Então, você vê que as nanopartículas têm um formato mais esférico. A gente vê algumas nanopartículas, né, agregadas, né, grandes, mas outras nanopartículas menores aqui. Esse formato esférico também é interessante para aplicação. Tem estudos que mostram que as nanopartículas esféricas ela tem uma maior superfície de interação. Isso diminui a possibilidade também de uma menor tendência de agregação dessas nanopartículas, tá? Aumentando a estabilidade do produto, mas também tem uma excelente interação celular, né? Essas nanopartículas esféricas têm uma maior interação celular, então isso tem sido relatado na literatura também, ok? Bom, de aplicação biológica, testamos em modelo de câncer de mama, né? Foi testada a toxicidade dessas nanopartículas em células de câncer de mama, adenocarcinoma de mama humano. Também fizemos uma análise da atividade antioxidante dessas nanopartículas em modelo celular. Foi utilizado células de microglia humana e foi induzido um estresse, né, nessa célula utilizando LPS, lipopolissacarídeo. Para quem não conhece, é um componente natural de bactérias e extremamente imunogênico, né? Desencadeia respostas inflamatórias, e foi avaliado utilizando biosensores, né? Um experimento de imagem. Então, você vê a célula, a resposta celular mediante o estresse e o tratamento com as nanocápsulas. Então, esse gráfico é só para mostrar que o extrato sozinho e as nanocápsulas apresentaram atividades tóxicas em células de câncer de mama, mas o que a gente observa é que as nanocápsulas potencializaram esse efeito, tá? Então, mesmo na menor concentração testada, a gente teve esse efeito citotóxico com 24 horas de tratamento, né? Aqui só para mostrar as alterações morfológicas dessas células de câncer de mama, tá? Então, você vê que as células com seu aspecto normal, organização em domos dessas células, né? Dá para ver o núcleo da célula aqui bem evidente, o nucleolo bem evidente. Aqui são células tratadas com controle de peróxido de hidrogênio, né? Você vê as células com alterações morfológicas sugestivas de morte, e as células tratadas com a nanocápsula. Observem bem, pessoal, a perda desse contorno celular, né? Essa célula está em processo de destruição aqui, morte celular, tá? A gente vê algumas células com núcleo mais picnótico, tá? Então, a gente tem diversas alterações sugestivas de morte celular, lembrando que são células de câncer de mama, tá? Esse experimento que eu falei para vocês anteriormente, eu vou dar uma aceleradazinha aqui, tá?
Mas só para vocês observarem que as nanocápsulas, né, com 15 minutos aqui de tratamento, foi capaz de inibir a via do NF-κB. Como eu disse para vocês lá no início, esse NF-κB é um fator de transcrição que está relacionado à transcrição de genes de resposta imune, como também de genes relacionados ao ciclo celular, né? E muitos cânceres, né, têm disfunção nessas vias de NF-κB. Então, a inibição dessa via de sinalização, você tem um efeito duplo, porque você pode inibir tanto o processo inflamatório, como também você consegue modular o ciclo celular dessas células de câncer, né, essas células cancerosas. Um efeito similar a gente observa aqui também com a produção de espécies reativas de oxigênio, né? Os famosos radicais livres que a gente ouve falar. E a gente vê que com 20 minutos, essas nanocápsulas também inibiram essa produção de espécies reativas de oxigênio, que pode, inclusive, estar relacionado a essa via de inibição do NF-κB. E isso a gente pode ver muito bem nessa imagem. Então, observem uma célula de microglia humana estimulada com o LPS, o lipopolissacarídeo, né, uma alta produção de espécies reativas de oxigênio aqui, e essas células tratadas com o licopeno, né, com a nanocápsula de licopeno. Então, a gente vê que há uma diminuição dessas espécies reativas de oxigênio, tá? E que o licopeno, que já é relatado na literatura como um potente antioxidante, ele tem esse efeito preservado mesmo na formulação de nanocápsula, tá? E só para finalizar essa primeira parte, né, só para mostrar que essas nanocápsulas, né, não tiveram efeito tóxicos em um modelo de células que nós utilizamos, que foram as hemácias. A gente vê que não teve a hemólise, né, não destruiu a membrana dessas hemácias. A alteração morfológica que a gente vê aqui nas hemácias pode estar muito mais relacionada a uma questão de osmolaridade do meio ali experimental do que uma toxicidade de nanopartículas, tá? É possível ver se eles possuem maior afinidade para as células cancerígenas que não atacariam as normais? Sim, tá? Tem uns testes que a gente faz, testes de seletividade, né? Que a gente consegue calcular a seletividade da nanopartícula para as células cancerosas e não as células normais, né? Aqui, nesse estudo, a gente utilizou como modelo de células normais essas hemácias, esses eritrócitos, tá? Então, a gente vê que não teve, por exemplo, enquanto a gente observa aqui a completa destruição da célula, você vê aumento de debris celulares, né? Você vê a perda daquele contorno citoplasmático, ou seja, a membrana plasmática, a membrana plasmática da célula aqui, né, está lesada. Aqui você vê, por exemplo, ó, a imagem, perdão, aqui, ó, você vê a imagem, né, desse eritrócito, dessa hemácia com sua membrana íntegra, né? Se a gente for fazer na mesma faixa de concentração em que a nanopartícula teve efeito tóxico, né, 64% de toxicidade para as células de câncer nessa concentração, tá? Aqui mesmo, na maior concentração, você não vê efeito tóxico nessas hemácias. Outros modelos celulares, né, seriam apropriados, né, utilizar modelos celulares mais parecidos, né, com os modelos das células de câncer. As células epiteliais também, né, poderia ser testado. Não deu para fazer nesse estudo, né, mas sim tem como a gente fazer essa avaliação, tá bom? Bom, pessoal, o segundo estudo que foi desenvolvido durante o meu doutorado, que foi o da nanoemulsão, né? Essa nanoemulsão já trabalhou com um extrato diferente, também é um extrato de licopeno da goiaba, mas aqui não foi obtido por metodologia limpa, que a gente utilizou um solvente chamado de clorometano, um solvente orgânico, tá? Esse tipo de extrato, com esse tipo de solvente, já tem limitações para aplicações na indústria de alimentos, mas na indústria farmacêutica já não tem essas restrições. É claro que esse solvente ele é removido no processo, tá?
mas são questões de legislação mesmo. E também foi produzido segundo essa outra patente, né, do grupo de pesquisa. Esse extrato ele já tem um teor muito maior de licopeno, porque ele passa por um processo de purificação. Então, percebam que você já tem um teor aqui de 97,70% de licopeno por peso seco de extrato. Praticamente licopeno isolado puro aqui, tá? E a gente vê muito bem na análise cromatográfica desse extrato, tá? Então, o perfil cromatográfico mostra que o único pico, né, nesse comprimento de onda de 472 nanômetros, que foi identificado como sendo o licopeno quando comparado com um padrão, tá? E aqui foi desenvolvida uma nanopartícula, que na verdade é uma nanoemulsão, perdão. Essa nanoemulsão, pessoal, como eu disse, ela tem componentes a menos comparado ao outro, a gente não utiliza aquele polímero, tá? Então, isso, menos materiais no processo de produção, que pode agilizar ali as suas, baratear, né, os custos de produção, pensando assim, ok? Percebam que a metodologia de produção também com condições amenas para tentar manter a viabilidade desse licopeno, né? Não ter isomerização, degradação desse licopeno. O tamanho da nanopartícula muito similar ao do anterior, os parâmetros fisicoquímicos dessas nanopartículas foram muito similares, né, às das nanopartículas anteriores, ok? A gente observa aqui, ó, essa é a nanoformulação, é a nanoemulsão de licopeno, com alto teor de licopeno. Na análise por microscopia eletrônica, a gente vê também que essa nanopartícula tem um formato esférico, tá? Já mostrei para vocês um pouquinho o que isso significa. E acho que o dado mais interessante para mostrar para vocês aqui é esse, né? Se vocês olharem, esse perfil em verde aqui é desse extrato, desse licopeno purificado da goiaba, que a gente chamou de LPG, armazenado em refrigeração, 5 graus Celsius, tá? Então, com menos de 40 dias, olha esse perfil, pessoal, bem diferente, né, do original. Então, perde aquela característica de licopeno, a molécula se degradou, tá? Mas se você comparar com 12 meses de armazenamento, gente, 12 meses de armazenamento, aqui você ainda vê o perfil, perdão, 12 meses de armazenamento da nanoemulsão. Quando a gente extrai esse licopeno da nanoemulsão e faz essa análise no espectrofotômetro, você vê ainda o perfil preservado, ou seja, com 1 ano de validade, de estabilidade desse licopeno na forma de nanoemulsão, tá? O que mais a gente pode falar? Bom, foi feito um estudo de estabilidade coloidal para ver como que essa nanoemulsão, essa nanopartícula se comporta em meio biológico, né? Quando eu falo meio biológico, é mimetizar os fluidos biológicos, né? O plasma sanguíneo, por exemplo, em condições de pH, de osmolaridade, né? E a gente observa que pode ter um pouco de agregação dessas nanopartículas, né, nesse meio biológico, mas quando isso poderia atrapalhar algumas das suas aplicações, por exemplo, atividade contra células de câncer, isso poderia gerar efeitos tóxicos, mas nos estudos posteriores que a gente fez mostrou que não afetou, ou seja, esse grau de agregação que teve das nanopartículas quando em contato com o meio biológico não foi suficiente para gerar efeito tóxico, tá? Só para mostrar a atividade antioxidante dessa nanoemulsão de licopeno, uma atividade significativa, tá? Comparável ao licopeno livre, ou seja, na forma de nanoemulsão não teve impedimentos, né, para o efeito antioxidante dessa molécula. Fizemos estudos toxicológicos em vivos em modelos animais, né? Tanto do extrato, foi feito teste de toxicidade aguda, e da nanoemulsão fizemos um teste de toxicidade subcrônica, em que os animais são tratados durante 28 dias diariamente, né, com uma dose de 10 miligramas por quilo dessa nanoemulsão. E o que a gente observa é que nem o extrato e nem a nano geraram efeitos tóxicos nesses animais, tá? Então, nenhuma alteração comportamental, nenhuma morte dos animais foram registradas quando comparado ao grupo tratado com a nano e o grupo controle
não teve alterações de peso corporal desses animais, não alterou a ingestão de água, de alimentos, né? Então, assim, não teve efeitos tóxicos gerar, por exemplo, desnutrição, obesidade nesses animais, não houve isso. Os órgãos também, né, também não apresentaram alterações de peso, nem de aspecto visual, tá? O sangue foi coletado desses animais, foi feito um hemograma, não foi observada alterações hematológicas desses animais, nem na série branca também, né, as células, né, do sistema imunológico também não foi observada alterações significativas dos animais tratados em relação ao controle. Plaquetas também, não foi observadas disfunções de coagulação nesses animais. Parâmetros bioquímicos do sangue, por exemplo, né, glicose, colesterol, triglicerídeos, também não teve alterações significativas. Parâmetros renais, né, marcadores de disfunção de lesão renal, ureia e creatinina também, indicando ali uma ausência de uma nefrotoxicidade. Alguns parâmetros hepáticos, né, de lesão hepática, também não foram observadas alterações significativas. Então, não há sinais de hepatotoxicidade para essas nanopartículas. Esses são dados muito interessantes que viabilizam a sua aplicação, tá? Esses órgãos foram analisados microscopicamente, né? Foi feito processamento histológico. De todos os órgãos analisados, a alteração que a gente observa no fígado, o fígado é uma das alterações mais comuns, é um dos órgãos, né, mais afetados em termos de toxicidade para qualquer coisa, qualquer substância, qualquer medicamento que você for testar, o mais provável de se ter alguma toxicidade hepática, né? Pensando em administração via oral, né, absorção no trato digestório, né, desses compostos, e o metabolismo de primeira passagem hepático. Então, essas substâncias aí passam pelo fígado, às vezes pode deixar, assim, alguma marca. Só que o que a gente observa é uma degeneração hidrópica. O que é isso? É uma alteração eletrolítica, tá? É uma alteração totalmente reversível, uma alteração aguda reversível, tá? Que não representa, não é letal, que não representa, não tem uma gravidade que a gente possa chamar de uma hepatotoxicidade que possa inviabilizar o desenvolvimento do produto dessa nanoemulsão, tá? É uma alteração mais eletrolítica, homeostase iônica e fluida das células do fígado, tá bem? Só para destacar também o que é interessante, quando a gente vai desenvolver um produto nanotecnológico, é importante que a substância bioativa que está sendo carreada, em algum momento ela precisa ser liberada, tá? E é importante a gente mapear onde ela está sendo mapeada e, principalmente, se ela está sendo mapeada, por exemplo, em um órgão que você pensa em uma aplicação. Então, por exemplo, o teste de biodistribuição dessa nanoemulsão mostrou que o licopeno, a molécula de licopeno foi detectada, por exemplo, no fígado, né, normal metabolismo de primeira passagem, a nanoemulsão foi administrada por via oral, foi encontrada também nos rins. A presença desse licopeno nos rins pode estar relacionado à circulação sanguínea renal, né? Imagina a nanopartícula passando no sangue, né? Circulando no sangue, e esse sangue, né, passa ali pela vasculatura renal, então pode estar relacionado a isso, embora tenha vários artigos que mostram que essas nanopartículas, melhor, que o licopeno, perdão, ele possa ser, sim, armazenado, acumulado no tecido renal, nos tecidos, né, do rim. Já foram encontrados alguns receptores, né, nas células que possam ajudar nessa sinalização e na retenção do licopeno nessas células, tá? Então, também tem essa possibilidade. A gente não chegou a estudar esses receptores específicos aqui. E também, olha que interessante, foi encontrado licopeno na próstata desses animais. Isso é muito interessante, porque a literatura é muito contundente, ela é muito consistente sobre o efeito benéfico do licopeno
no câncer de próstata, né? Tem já vários estudos mostrando esses efeitos benéficos do licopeno em câncer de próstata. E tem estudos já em modelos animais que mostra que o consumo de alimentos ricos em licopeno também está relacionado ao acúmulo, né, dessa substância na próstata. E aqui na forma de nanoemulsão, o que é interessante, né, o licopeno estava na forma de nanoemulsão, quando ele foi administrado no animal, e você consegue detectar o licopeno intacto nesse órgão na próstata. Então, devido a essa característica, a gente estudou os efeitos dessa nanoemulsão em um modelo de câncer de próstata, né? Utilizamos essa linhagem de células de câncer de próstata humano, e fizemos uma série de outros testes relacionados, né? Inclusive alterações morfológicas dessas células tratadas com as nanopartículas, e a gente vê que as células de câncer de próstata humano, tratadas com essas nanopartículas, né, essa nanoemulsão de licopeno, mesmo na menor concentração, pessoal, que foi de 3 microgramas por ml, tá? Mesmo com 6 horas de tratamento, só 6 horas de tratamento, você já tem uma redução significativa na viabilidade dessas células, tá? E a gente consegue observar aqui, né, que o efeito em todos os tempos testados, de 6 horas de tratamento, 12, 24, 48, 72 horas, em todos esses tempos avaliados de tratamento, o efeito, a concentração, melhor, o efeito tóxico dessa nanoemulsão, né, foi mais significativo do que comparado ao licopeno ao extrato livre, por exemplo. Então, você tem ali uma potencialização, né, desses efeitos deletérios da nanoemulsão em relação ao licopeno livre, tá? Aqui só para mostrar um pouquinho, né, se essa nanoemulsão afeta a viabilidade da membrana das células. A gente vê que algumas células aqui coradas, né, indicam que a membrana dessas células de câncer foram lesadas. Esses são estudos de citometria de fluxo, né? Devido ao tempo, eu vou passar aqui um pouquinho, né, para poder mostrar outros detalhes para vocês. Mas é mais para mostrar que, de maneira simplificada, tá? Resumida, essas análises de citometria de fluxo mostram que o efeito, né, o tipo de morte celular provocada pela nanoemulsão de licopeno não é nem a apoptose clássica, nem a necrose clássica, né? São os dois tipos de morte celular mais conhecidos, mais estudados. A literatura hoje mostra outros tipos de morte celular. Qual a importância da gente saber o tipo de morte celular? Alguns tipos, por exemplo, a necrose, está relacionado a desencadear um processo inflamatório, tá? Que pode levar a efeitos adversos pensando em nanomedicamentos, tá bem? Então, é importante a gente conhecer esses mecanismos para poder avaliar, né, se uma real aplicação dessa nanoemulsão de licopeno em um modelo in vivo de câncer, se a gente teria um efeito tóxico, né, relacionado ao tipo de morte celular das células de câncer provocadas pela nanoemulsão, tá bem? Aqui só para mostrar as células tratadas com extrato e as células tratadas com a nanoemulsão. Você vê aqui alterações morfológicas nessas células, né? Olha aqui o controle. Então, você vê alterações morfológicas dessas células. Eu acho que as imagens mais interessantes para mostrar para vocês são essas. Aqui são as células de câncer de próstata, analisadas por microscopia eletrônica de transmissão, tá? E essa é a célula controle, sem tratamento, sem a nanoemulsão. Você vê a morfologia normal, aqui o núcleo da célula bem proeminente. É uma característica de células de câncer, porque é uma célula que tem uma atividade metabólica muito elevada. Então, você vê nucleolo evidente aqui, né? Uma característica dessas células metabolicamente muito ativas, como é a célula de câncer, okay? Célula cancerosa. E quando você vê as células tratadas com extrato, tá? Você vê aqui, ó, áreas de digestão celular, né? Você vê áreas, vesículas apoptóticas, que a gente chama, né? Então, aqui a gente já consegue ver que essas células, elas estão em processo de destruição intracelular, ok?
E quando você olha as células tratadas com as nanopartículas, você vê também essas características de digestão celular. Isso aqui é o núcleo da célula, e você vê várias áreas de digestão celular, né? Aqui também, ó, destacado, você vê várias áreas de digestão celular. Então, você vê que essas nanopartículas estão causando o mesmo efeito deletério nessas células, tá? E o que é mais interessante, pessoal, dessas imagens, deixa eu só passando aqui, né, algumas partes, olhem para cá, esses pontinhos mais escuros, né, são as nanopartículas, e você vê essa nanopartícula interagindo diretamente com a membrana da célula, você vê essa nanopartícula aqui, ó, sendo englobada pela célula, ela é fagocitada, ela é endossada pela célula, tá? A nanopartícula aqui, ela ainda tem uma característica que parece estar intacta, ok? E você vê resíduos dessas nanopartículas interagindo com estruturas de endomembranas nessa célula, ou seja, a nanopartícula, né, quando ela uma vez dentro da célula, né, os seus componentes, eles permanecem dentro da célula, interagindo com o sistema de endomembranas. É fácil imaginar, considerando que muitos desses componentes são hidrofóbicos, tá? Mas parece haver rearranjos dessas nanopartículas dentro da célula, o que pode estar relacionado ao efeito tóxico aqui, tá? Observem que em nenhum momento dessas células a gente também vê sinais de lesão da membrana celular, tá? Sinais assim muito nítidos de lesão da membrana celular. Então, isso pode indicar que, de fato, esses efeitos deletérios da nanoemulsão não é necessariamente uma necrose clássica, né, em que é o rompimento da membrana, extravasa ali o conteúdo intracelular, né, e que pode estar relacionado à ocorrência de processos inflamatórios e possivelmente efeitos adversos, tá bem? Então, acho que essa é uma das imagens que mais me encantam desse trabalho, porque você vê, de fato, a nanopartícula interagindo e sendo internalizada pela célula, né? Você sai daquela que é uma coisa provável de acontecer e você vê acontecendo aqui com essas imagens, tá certo? Bom, e o último trabalho, né, que foi o último exemplo que eu quero trazer para vocês, né, do meu trabalho de doutorado, de desenvolvimento de produtos nanotecnológicos, né, aplicados à saúde, é o exemplo desta outra nanoemulsão, né, de um trabalho publicado em 2020 também, em que a gente avaliou a atividade anti-inflamatória em modelo animal. Daquela outra nanopartícula, a gente avaliou a atividade anti-inflamatória, um modelo de célula, né, em micróbio humana. Aqui a gente utilizou um modelo de inflamação aguda, tá? Essa nanopartícula é como eu disse, uma nanoemulsão feita à base de óleo mineral, então, assim, tem uma constituição bem simples também. As condições de produção também relativamente favoráveis para manter a viabilidade desse licopeno. A gente sempre tem que pensar em tempo e temperatura quando vai desenvolver um produto nanotecnológico, se a sua substância bioativa é sensível. Então, você tem que considerar tempo, temperatura, se os componentes que você vai utilizar, se eles são de fácil acesso, o preço, né, o que encarece o produto final. Então, se a gente for pensar, desenvolver produtos para escalonar para a indústria, né, tem uma série de requisitos que a gente, maquinário, né, o maquinário necessário para desenvolver, então tem uma série de requisitos que a gente precisa levar em conta, tá? E essa nanoemulsão foi avaliada por administração tanto intraperitoneal como por administração oral, né, nesses animais, nesses camundongos. E o que a gente observa aqui é que essa nanoemulsão de licopeno, tanto por via oral como por via intraperitoneal, foi capaz de inibir os efeitos da inflamação aguda. Esse modelo de inflamação, pessoal, é uma inflamação aguda que a gente chama edema de fato induzido por carragenina. Administrado, feito um pré-tratamento, né, desses animais com o seu composto, teste,
e é induzido, administrado uma determinada quantidade dessa substância carragenina na pata do animal, tá? E avaliado esse animal em até 4 horas, tá? Porque o efeito máximo inflamatório dessa carragenina costuma acontecer com 2 a 3 horas, né? Então, a gente observa isso aqui no gráfico, nessa linha preta. E o que a gente vê, né, que com 3 horas, por exemplo, você tem uma alta redução, 60% de inibição dessa inflamação, desse edema na pata desses animais, tá? E isso com uma nanoemulsão, com 50 miligramas por quilo de peso corporal do animal, tá? Então, veja que o efeito foi até muito similar a um fármaco de referência chamado indometacina, um fármaco anti-inflamatório que a gente utilizou aqui para efeito de comparação, tá? Por via intraperitoneal, conforme esperado, esse efeito é até mais evidente, digamos, mais potente, né? Mas é fácil se imaginar porque a administração por via intraperitoneal, o peritônio é uma região, uma membrana que é muito vascularizada, tá? E as substâncias que são absorvidas por esse peritônio não passam pelo metabolismo de primeira passagem no fígado, né? Então, a absorção acaba sendo mais efetiva, tem uma maior absorção, menos metabolismo, né, dessas nanopartículas, e a administração por via oral, né, depende ali da absorção intestinal e ainda tem um metabolismo hepático que pode interferir um pouco não interferir de uma maneira negativa, tá? Mas pode influenciar nesse efeito biológico, tá? Então, é uma observação importante também quando você vai desenvolver nanoprodutos é a via de administração, se é tópica, se é oral, intravenosa, né, intramuscular, isso tudo também tem que ser pensado, né? Qual a via de administração mais conveniente? Esse meu nanoproduto, ele é viável para ser administrado por essa via? Então, isso tudo também tem que ser pensado. E na via intraperitoneal, conforme esperado, teve um efeito mais potente. Mas essa administração oral foi efetiva, né? Então, isso já é um resultado muito promissor, pensando em aplicação anti-inflamatória por via oral, tá? E a gente vê, aqui são análises histopatológicas da pele da pata desses animais, e a gente vê que vocês conseguem ver todos esses pontinhos, pessoal? Isso aqui, ó, a pele, ó, epiderme, tá? Camada córnea, que a gente vê a derme, tecido conjuntivo. Olha essa figura 6. Vocês conseguem observar todos esses pontinhos roxos aqui? Dá para visualizar aí no slide? Sim. Então, sim. Esses pontinhos, pessoal, são células inflamatórias, né? Então, você vê um denso infiltrado inflamatório na pele da pata dos animais que só receberam a carragenina, né, que é o agente flogístico, o agente inflamatório, e salina, não recebeu nenhum outro tipo de tratamento. E, então, infiltrado inflamatório muito denso, aqui na imagem não dá para ver, mas é principalmente de neutrófilos, né, uma célula do sistema imunológico relacionada que migra, né, facilmente para esses locais de inflamação. E quando esses animais foram tratados, né, com a nanoemulsão, a gente observa, e com fármaco de referência, a indometacina, né, são todas essas outras imagens, a gente vê que o número de células inflamatórias nessa pele já é bem menor, né? E então mostra que tem mesmo ali uma redução desse infiltrado inflamatório, tem mesmo um efeito anti-inflamatório aqui nesses animais, tá? O dado quantitativo também mostra isso, foi feita a contagem desse infiltrado de neutrófilos, tá? Então, a gente vê que a nanoemulsão, ela teve essa atividade de redução, tá, do infiltrado inflamatório, e, enfim, essa prevenção gera dados, né, que precisam, claro, ser melhor investigados, né, para poder gerar um produto aí que seja lançado, ser testado em humanos, seja lançado em humanos, tá?
E por falar em estudo em humanos, a nanoemulsão, a segunda nanoemulsão que eu mostrei para vocês, ou melhor, a segunda nanopartícula que eu mostrei para vocês, aquela nanoemulsão de licopeno purificado da goiaba, né, o capítulo 2, perdão, foi recentemente, né, formulada, uma formulação para aplicação tópica, pensando em aplicação em saúde da pele. É um projeto chamado NanoGuava, né, um projeto em parceria com uma empresa do Goiás, uma empresa de Goiânia, perdão, uma farmácia de manipulação fez uma formulação que vocês podem observar para aplicação, contendo a nanoemulsão para aplicação na pele. E essa formulação está sendo testada em humanos, né, pensando em tratamento de condições como rosácea, acne, né, alguns problemas relacionados à pele. E, bom, os dados não são publicados oficialmente ainda, né, não posso falar, mas garanto vocês, adianto a vocês, perdão, garanto não, mas adianto a vocês que os dados têm sido promissores, tá? Mas não foi publicado nada oficialmente ainda, a gente está em processo de avaliação. Esse trabalho também foi tema, né, de uma publicação na revista da UNB, né? Um dos destaques para a riqueza das goiabas, né? Foi uma publicação, uma reportagem sobre essa nanoemulsão de licopeno da goiaba, mostrando toda a importância, né, da gente pensar em aproveitamento dos frutos, em aproveitamento de biodiversidade, aproveitamento de recursos materiais aplicados à saúde, né, envolvendo tecnologia, agregando valor comercial, pensando em cadeia produtiva sustentável, que possa gerar benefícios reais para a sociedade, né? Às vezes a gente que está ali na academia fazendo um experimento, está lá no laboratório fazendo experimento, às vezes a gente não tem tanta noção do quão aquele resultado pode impactar a vida das pessoas no futuro, né? Então, acho que é um pensamento muito importante e essa reportagem, ela traz essa valorização do projeto, valorização da ciência, valorização dos projetos de pesquisa, né, de mestrado e doutorado, como uma possibilidade de gerar um produto que vai mudar a vida das pessoas, vai gerar renda, que vai gerar trabalho, né, que vai movimentar a economia da cidade, da região, do país, né? Então, acho que começa por aí, né? Essa publicação, ela me traz um pouco essa reflexão, tá? E esses foram todos os parceiros, né? A gente não faz nada sozinho, então às vezes quem está de fora não tem uma noção assim, né, da mobilização de pessoas, de recursos, de cérebros, de instituições, de projetos, recursos financeiros, né, que precisam ser mobilizados para realizar essa pesquisa, para realizar um projeto. Então, foram várias instituições aqui do Brasil e parceiros internacionais também, né, de Portugal, que colaboraram com a gente nesse trabalho. E atualmente a gente estou com esse desafio, né, da People Science, que é uma empresa para levar informações científicas, mas também para trabalhar na geração de produtos, para trabalhar na transmissão de informações científicas, né, as pessoas com o máximo de qualidade, né, e a gente está, nesse momento, com um projeto do curso de cromatografia líquida de alta eficiência. É uma técnica que eu mostrei em vários momentos aqui para vocês, né, nessa minha apresentação. E esse curso vai ser realizado agora em dezembro na Faculdade de Medicina da UNB, né, um curso da People Science em parceria, né, em colaboração com o Núcleo de Pesquisa em Morfologia e Imunologia Aplicada da UNB. Tá? Já estamos com as vagas do curso prático encerradas, mas o curso teórico ainda está disponível para inscrição. E qualquer coisa, vocês podem estar falando comigo através do Instagram da People Insights, ou através do meu Instagram pessoal também.
E qualquer comentário, pergunta, se vocês tiverem aqui, estou aberta, pessoal. Eu vou emendando a fala, né? Não sei se eu deixo vocês falarem, vou emendando uma coisa com a outra, mas fiquem à vontade para perguntar e comentar qualquer coisa, tá bom? Agradeço aqui a participação e a companhia de vocês. Agradeço ao meu professor Zé Roberto pelo convite.